Se você tem sido abençoado pela palavra de Deus, fique de pé conosco. Pegue sua Bíblia, por favor, neste momento. Vá abrindo em Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos rever o versículo que meditamos pela manhã. Quem lembra do sermão da manhã? Qual foi o título do sermão da manhã? O triunfo do Cordeiro. O sermão da manhã está no boletim dominical. Ele foi publicado na capa, na segunda página, melhor dizendo, do seu boletim. E o sermão da manhã é a lição de PGM dessa semana. Vocês vão estudar, sim, o Apocalipse essa semana do PGM. Nós temos 5 perguntas. Nossos monitores daí estão tremendo em casa, né? 5 perguntas para responder. E nós vamos juntos edificar essa semana na igreja com o triunfo do Cordeiro. O Cordeiro é ou não é vitorioso? É ou não é, irmãos? O Cordeiro já venceu. Não é um jogo em andamento, uma partida que você espera o resultado. O Cordeiro de Deus já venceu. Ele venceu e o livro do Senhor abrirá. Amém? O versículo da manhã foi Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver se você se lembra, se nossa equipe coloca na tela. O versículo da manhã foi: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Ele vai dizer exatamente isso, resgatando toda a teologia do eu sou, desde Gênesis, desde Êxodo, Êxodo 3,14, quando ele diz, vai dizer a Faraó, eu sou, te enviou. E o libertador se apresenta retirando o povo da escravidão do Egito, com remissão do sangue do Cordeiro, conduzindo para a liberdade um povo que estava na escravidão. Novamente Isaías vai reproduzir esta palavra do eu sou, quando os grandes impérios se levantam para a opressão do povo de Deus, e o Senhor se levanta, e Isaías profetiza, o eu sou lutará por nós. E hoje, mais uma vez, voltamos a esse texto, Apocalipse 1:8, declarando e decretando a vitória do Cordeiro. Culto da noite, Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. É a Nova Almeida atualizada. Texto lindo, nós vamos meditar, são só 3 versículos hoje, e nós vamos fechar aí toda a interpretação de um único capítulo. Hoje nós só tivemos tempo para desenvolver a análise de um capítulo de Apocalipse, o que é o suficiente para nós hoje, porque fizemos o prólogo, a introdução ou o prefácio do que o nosso autor, por revelação, quer dizer às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 1, de 4 a 6. Se o irmão achou, diga amém. Vamos ler então, eu vou ler, os irmãos me acompanhem, eu faço a leitura junto com os irmãos na tela. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, vamos juntos, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Você imagina o temor e o tremor com que uma igreja foi orientada a dizer isso? Isso só podia ser colocado no hino a César. Somente o imperador poderia receber as mãos erguidas do povo, e somente o imperador poderia ouvir esta frase: a ele o domínio, a glória, pois para aquele povo somente o imperador era soberano. Você imagina o nicho de perseguição que se estabeleceu contra a igreja, quando este documento começa a circular no meio da igreja, dizendo: há um Jesus soberano, que invoca para si todo o domínio, todo o poder e toda a soberania que só Ele, Jesus Cristo, tem. Você glorifica comigo? Diga amém. Amém. Esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema dessa noite é o triunfo do amor de Deus. Você pode repetir comigo o tema da noite? O triunfo do amor de Deus. O Cordeiro triunfou, sim. O Cordeiro vai triunfar e já está concretizando uma história de um grande triunfo. Mas eu queria falar o dia em que o amor de Deus triunfou. Quando nós tivemos notícia disso, e como esse som retumbante e triunfante do amor de Deus é colocado aqui para o fortalecimento da igreja, neste caso das igrejas da Ásia e do cristianismo em toda a Ásia daquele momento. Mas hoje
para o fortalecimento da nossa igreja. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, a sua palavra que já foi lida entre nós, e pedimos que já também aproveitando o tema dos batistas brasileiros, anunciemos aqui mais uma vez o amor glorioso de Deus. Essa tem sido a nossa tarefa desde o primeiro dia de janeiro e será também até o último dia de fevereiro, anunciar o amor glorioso. Hoje não temos nenhum esforço de procurar um texto, de encontrar um capítulo que nos fale do glorioso amor de Deus. Ele está no texto da carta, da epístola, que estamos estudando esse mês todo, para pensar que sim, o amor do Senhor triunfou no dia em que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos lavou e nos remiu pelo derramamento do seu sangue purificador, nos fazendo reis, sacerdotes, nos tornando uma nação santa para o serviço santo de adoração ao Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de interpretar a Escritura deste lindo modo e de ver a igreja servindo hoje, de forma contemporânea, compreendendo este ensino e aplicando a sua vida. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Ele diz que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E ele vai colocar aqui uma pauta bem interessante, Apocalipse 1:4, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Pastor, o que são os 7 Espíritos que estão diante do seu trono? Você vai encontrar inúmeros livros para discutir o assunto. Você vai comprar livros amilenistas, você vai comprar livros pré-milenistas, você vai encontrar livros pós-milenistas, você vai encontrar livros futuristas, preteristas, livros de autores que vão trabalhar o conceito histórico. O pessoal que trabalha tentando conectar o símbolo com a contemporaneidade, vai tentar pegar esses símbolos e vai tentar arrumar um ícone para cada espírito. Está escrito, pode botar o versículo para mim? Apocalipse 1:4, da parte dos 7 Espíritos. A interpretação mais comum que eu ouço está no finalzinho, da parte daquele que é e há de vir, aí ó, da parte dos 7 Espíritos que estão diante de Deus. Numa aula comum eu já ouvi dizer, 7 Espíritos, Éfeso, o anjo de cada igreja, né? Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, né? Pérgamo e Filadélfia, vai se fazendo o esforço de conectar cada anjo desse como um então dos Espíritos de Deus em prontidão para abençoar a igreja. Essa muitas vezes é uma interpretação. Se conecta cada vez que se diz 7, um dos ícones a uma igreja. A cada ícone uma igreja, a cada trombeta uma igreja, a cada símbolo, a cada taça uma igreja, e 7 para 7, 1 por 7. Essa é a melhor interpretação? Não. Ela levará você a um lugar seguro? Não. Ela vai colocar você num monte de conjecturas, em que você vai fazendo costuras e combinações, que quase sempre não nos levam ao teor da verdade. De forma muito simples, a maneira mais simples que eu consigo entender que isso aqui significa é que nós usamos uma numerologia muito comum ao povo que escreve literatura apocalíptica, e usar a literatura 7, já expliquei pela manhã, é usar a terminologia do que é pleno, do que é completo, do que é absoluto. Quem aqui já ouviu e sabe que 7 é na verdade o grande número da perfeição? Você já ouviu e sabe? Diga, eu sei. Você já ouviu e sabe? Quem aqui levanta a mão? Sabe mesmo? Já ouviu? O 6 é o que, irmãos? O 6 é o que? Imperfeição, né? A absurda e absoluta imperfeição. Você quer dizer que alguém é muito imperfeito, que há algo de muito ruim, você vai dizer meia. Coloca 3, 6. Você vai dizer que ele é muito mau. O número da besta qual é? 6. 6. Ele é muito imperfeito. Na falta, irmãos, do absoluto sintético, daquele tratamento do absoluto sintético, você tem esse pobre, como é que chama? Paupérrimo. Rico, riquíssimo, não é assim? Você fala pequeno, né? Pequeníssimo, né? Bom, boníssimo. Na nossa cultura nós temos esse tipo de linguagem, o superlativo. Quando você diz santo, faz o superlativo para mim. Santo, ótimo, santo, santíssimo. Sabe como é que o hebreu fala santíssimo? Ele não tem superlativo absoluto sintético. Ele não tem essa cultura e essa língua. Sabe como é que ele diz santo? Eu entrei na casa de Deus e disse santo 3 vezes. Ele vai colocar em repetição. Se você quiser usar um absoluto de relação e de força, ele é muito santo, 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 santo. Ele é muito mau, 6, 6, 6. E se ele for muito perfeito? Vocês entenderam.
Essa é uma linguagem muito comum na literatura apocalíptica. E você precisa compreender isso para quando se deparar com um texto como esse, não ficar aí oscilando entre uma e outra interpretação. Não, é preciso olhar e entender que esta é a única e absoluta interpretação da simbologia. Se o 6 é imperfeito, o 7 é perfeição. O que ele está dizendo a respeito dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus? Ele vai afirmar isso no final do versículo 4. Ele fala que há plenitude, preste atenção, plenitude de um único Espírito. Ele nos diz que nós estamos em unidade e em inteireza, ou seja, absolutamente cheios de um único Espírito. É isso que ele está dizendo. Está em Efésios 4:4. Há somente um corpo e o quê? Um só Espírito. Então, quando ele quer dizer para nós que o mesmo Espírito que está na igreja de Éfeso, disciplinando e corrigindo e dizendo para a igreja, arrependa-se, volte ao primeiro amor. O mesmo Espírito que está dizendo para Sardes, você acha que você é vivo, tem vida, mas está morta. O mesmo Espírito que está dizendo a Laodiceia, você não é frio nem quente, porque não é frio nem quente, eu vou vomitar. O que ele está dizendo é que esse mesmo Espírito está onde, irmãos? Nas 7 igrejas. Quem entendeu, diga amém. A interpretação é simples e ela é clara, para mostrar a plenitude da ação de Deus. E quando podemos observar como profecia uma ação plena de Deus, com o Espírito pleno de Deus para as igrejas, você vai olhar para Éfeso, para Esmirna, para Sardes, para Pérgamo, para Tiatira, para Laodiceia, para Filadélfia, e vai dizer, há um mover pleno do Espírito de Deus que se comunica com todas as igrejas de todos os tempos, de todos os dias, de todas as eras. Amém, irmãos? Até aqui estamos bem entendidos, sim ou não? Nenhuma igreja local hoje pode afirmar que está sem a voz de Deus ou sem o seu Santo Espírito. Não dá para dizer que esta igreja tem o Espírito e aquela não tem o Espírito. O Espírito de Deus é dado a todo aquele que nele crê. O Espírito do Senhor está derramado sobre todo aquele que o recebe para o dia da salvação. A questão é se ele está cheio do Espírito Santo, ou como diz a carta de Paulo aos Efésios, ele está entristecendo o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo? Sim. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Éfeso, não entristeçais o Espírito Santo, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Quando penso nisso, então, entendo agora que esta afirmação expressa o quê? Se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus, que é um só Espírito, se move em 7 Espíritos para mostrar amplitude e perfeição, e se esse Espírito está diante do trono, onde esse Espírito está atuando diante do trono? Aqui a afirmação. Ele está afirmando uma atuação das igrejas para o serviço de Deus, para o serviço de adoração. Confira Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e veja, 7 espíritos diante do trono. Onde eles vão atuar? Veja agora o capítulo 4, versículo 5, vai lá? Apocalipse 4, 5, veja o que diz o texto. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, mais uma vez o texto se repete, estavam acesas 7 tochas de fogo. Elas são o quê? O que elas são? 7 tochas de fogo, que são? Novamente a figura, novamente o símbolo, novamente demonstrando para cada um de nós que há uma ação do trono de Deus, como luz, como caminho, como iluminação, emanando de uma ação do Espírito Santo de Deus, de um serviço que cada uma dessas igrejas presta a Deus para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, como está também no capítulo 5. Conforme lemos então no capítulo 4, versículo 5, o que está prestando serviço ao trono está iluminando, está glorificando, está sentado no trono, levando através daquele que está no trono essa grande mensagem de luz. Abra capítulo 5, versículo 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados aonde? Por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. No capítulo 3, do versículo 1, ele vai dizer: Ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que tem forma de estar vivo, mas está o quê? Morto. Estamos falando da igreja de Sardes, o ministério batista The Walking Dead, não é? Ele pensa que está vivo, mas está morto. É o novo modelo bíblico de zumbi,
né? É isso aqui. O cara anda, né, se move, você olha, pensa que está vivo, mas está morto. Não tem nada novo no filme de Hollywood, não. Ele já estava na Bíblia, já era uma visão bíblica de crente zumbi. Gente que anda morta por aí, pensando que vive, mas é morto. O que esse texto significa? Ele é um enviado. Esses 7 espíritos, mostrando a interesse do Espírito Santo, ele é o Espírito Santo enviado de Deus, para que por meio dele, Jesus Cristo possa agir e abençoar todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Irmãos, isso está consoante o Evangelho? Sim. Este ensino de que há um Espírito de Jesus, um Espírito Santo na Igreja de Cristo, realizando uma grande obra de salvação pelos povos, isso está consoante ao Evangelho? Sim. E quem disse isso? Muito antes da revelação de Apocalipse, João vai dizer isso em João capítulo 14. João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16. O evangelista vai dizer que o Espírito Santo de Deus é o quê? O Consolador enviado para nos consolar. Em João 14, 26, a palavra vai dizer: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês o quê? Todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes tenho o quê? Dito. Quando eu entendo essa conexão da ação do Evangelho, João 14, 26, com o movimento dos 7 Espíritos de Deus, eu entendo que é um único e mesmo Espírito, mostrando como diferentes igrejas, entendam, Éfeso, Esmirna, entendam, Pérgamo, Sardes, né? Laodiceia, Filadélfia, como cada uma dessas igrejas, Tiatira, está sendo confrontada, está sendo tratada, está sendo cuidada num momento só da história pelo Santo Espírito de Deus. João 16, 13 diz assim: porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão o quê? Para acontecer. Quem disse isso? João. Disse isso quando? No Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ele prometeu que quando o Espírito viesse, ele anunciaria para cada um de nós tudo o que estava para acontecer. Apocalipse 1, 2, 3 e 4 e 5. O Espírito Santo fez isso ou não fez? Fez isso. Quando você lê Apocalipse 1, 2, 3, 4 e já no verso 5, você já descobre que esse Espírito que João anunciou, João 16, 13, mostra claramente que esse Espírito já está atuando para revelar tudo aquilo que Deus está realizando na sua igreja, desde os dias de João na ilha de Patmos até a história de hoje. João 16, 14 diz assim: e ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a quem? Isso a vocês. Em Apocalipse 1, 4 ele vai dizer de novo: veja a saudação para a apresentação do poder desse Espírito Consolador às igrejas. Uma está fria, extremamente fria e abandonando as primeiras obras. Ele diz: eu declaro a você que volte ao primeiro amor. A segunda é a de Esmirna, vai passar por uma grande o quê? Tribulação. Tenho diante de você um dia de grande tribulação, mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ao pensar nessas cartas e ao ajudar cada uma dessas igrejas com a sua dificuldade e produzir uma revelação que ajuda as igrejas de hoje, o que João está dizendo? Essas igrejas vão passar por lutas, provações, despertamento, vai passar ora por uma disciplina. Você pode perceber que os textos das igrejas terão ora uma exortação muito grave, uma disciplina e depois um elogio. Você sempre verá, à exceção de Laodiceia, todas as igrejas têm elogio. Laodiceia não tem. Todas as outras têm uma disciplina e um elogio, uma disciplina e um elogio. O que eu estou entendendo é que o Espírito Santo está restaurando, pela ação de Deus e pelo poder de Deus, cada uma dessas igrejas, mostrando como será e como é, de forma simbólica, a relação do Espírito Santo de Deus com as igrejas de todos os tempos, de todas as eras. Mas como ele começa a fazer isso? Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, ele diz assim: graça e paz estejam com vocês. Pode colocar na tela para mim no retorno? Se consegue colocar para mim? Apocalipse 1, 4, vê se consegue colocar no retorno para mim. Ele vai dizer exatamente assim: as igrejas que estão na província da Ásia, está lá, ó, que a graça e a paz estejam com você. Com a pessoa que está do seu lado, faça um exercício agora de olhar para essa pessoa sinceramente, e desejar para essa pessoa assim: que a graça e a paz estejam com você. Com você, fala no singular, para uma pessoa. Fala comigo agora: que a graça e a paz estejam com
Quantos de nós aqui temos a sincera e absoluta dimensão do que nós estamos dizendo? Você compreendeu o que eu estou dizendo agora, o exercício que você fez aqui? Essa não é uma palavra qualquer. Quando essa carta começa a ser escrita, bem-aventurados os que leem, o que lê, é o singular, bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados os que? Lembra Apocalipse 1, 3. Estão comigo, sim ou não? Bem-aventurados os que, o que lê, o que ouve e o que guarda. Quando essa carta for lida, eles vão ouvir e é para guardar, e quando vem um anúncio em que a soberania e o domínio vai ser colocado das mãos do imperador, nas mãos de Jesus, você acha que os dias dessa igreja são fáceis e simples? Não. Serão dias o quê? Difíceis. Quando essa igreja se mostra não reconhecendo mais o hino do imperador, porque só no hino e no culto do imperador se declarava domínio, poder, glória e soberania. Em nenhum outro lugar se podia ser dito. Mas quando essa carta fosse lida, esse povo ia se rebelar contra um poder, contra um império que tem exércitos, que tem leões, que tem cavalos, que tem coliseus, que tem poder, que coloca um discípulo para apodrecer numa ilha. Você crê nisso, entende? Sim, é verdade. Porque João está dizendo, ele está onde, irmãos? Na ilha de Patmos, condenado para o quê? Para morrer. Por causa do quê? Do evangelho. Então não vem dizer, cristão não foi perseguido, nunca é perseguido, coisa nenhuma. Você não entendeu o evangelho, está escrito. Ele estava numa ilha, ele está dizendo, condenado lá para morrer. Mas quando ele escreve a carta, olha o que ele diz, que a graça e a paz estejam com você. Meu irmão querido e minha querida irmã, uma vez que a saudação às 7 igrejas é emitida em nome deste Espírito, que quando um irmão e meu irmão e minha irmã saudarem-se uns aos outros com a graça e a paz, que essa saudação não seja pálida, que essa saudação não seja uma banalidade. Ela custou o sangue de milhares de nossos irmãos, ela custa o evangelho mais poderoso que você está lendo, ela representa para esta geração, irmãos, a renúncia de um império, de um domínio, de obediência e sujeição a um poder de trevas, para uma total entrega e submissão a Jesus, amém? Então de novo agora você olha para dentro de você e diga assim, que a graça e a paz estejam sobre a minha vida, e aprenda a saudar com a graça e a paz. Nós não estamos ensinando você a ser assembleano, luterano, adventista, batista, conservador, metodista ou reformado. Não. Mas quando você saudar alguém com a graça e com a paz, você entende que alguém estando em aflição, vivendo em perseguição, ela será, por essa graça, por essa paz abençoada. Quem crê, diga amém. Nós somos cristãos, irmãos, e nós podemos dar bom dia, vamos dar bom dia. Nós podemos dar boa noite, vamos dar boa noite. Nós podemos abraçar. Você diga tudo jóia, tudo legal, que maneiro, bata a mão, faça qualquer coisa. Mas quando você for saudar o irmão para abençoá-lo, no meio da luta dele, da angústia dele, da perseguição dele, do desemprego dele, da dor que ele está passando, do luto que ele tem, da morte que está sobre a casa, da enfermidade que ele acha e recebeu que não tem cura, você olha para dele e diga assim, que a graça e a paz estejam com você. Porque há um poder diferente aqui, há uma unção diferente aqui, e é aqui que eu vejo o Senhor Jesus começando um grande projeto, através de João, dos seus 7 espíritos, que na verdade é a plenitude do seu espírito, para uma mensagem poderosa à igreja, que a igreja precisa ouvir. Primeiro, essa mensagem vem da parte de Cristo, que é o quê? A fiel testemunha. Volte ao texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5. De onde vem essa saudação e de onde vem essa ação espiritual para abençoar a igreja, esta igreja e todas as igrejas de todas as eras de gerações? Apocalipse 1, 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que isso significa? O conceito de testemunha aqui é muito profundo. Quando pensamos numa graça e numa paz que nos abençoa, que é conquistada por um Cristo que é fiel e testemunha do pacto que ele anuncia, o que eu estou dizendo é que ela contém o empenho da palavra e o empenho da vida. Jesus Cristo não somente proferiu, mas ele deu sua vida para que isso fosse real. Jesus Cristo não somente pregou e falou como se um mártir fosse, ou como se martírio fosse alguma coisa a ser vivida por qualquer um. Não, Jesus foi na verdade o grande mártir da igreja, porque ele dá a sua vida para testemunho da aliança de Deus com o ser humano e com o homem. Também neste texto aqui, quando ele diz exatamente a fiel testemunha, nós estamos vendo que João está remontando o momento em que o Senhor Jesus Cristo morre e se torna ressurreto de sua morte para ser testemunha de que ele tem, de fato, os poderes do domínio sobre a vida e sobre a morte. Por isso ele é a fiel testemunha. A palavra é homartos,
rho pistos, rho martus, rho pistos, a fiel testemunha. O que este termo grego significa em sua gramática? Significa que uma pessoa dá testemunho, mas num segundo plano, que ela precisa e pode sofrer algum dano ou algum preço por esse poder de testemunhar. Por isso a expressão martírio ou sofrimento vem de testemunha, do grego martíria, do grego martus ou do grego marte. Assim o versículo então termina: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, veja, o primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Ele morreu para ser o primeiro a ressuscitar com o corpo que um dia todos nós teremos. O apóstolo Paulo, de forma brilhante, em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que ele é a primícia de todos aqueles que dormiram no Senhor. E como Jesus Cristo é, pós-ressurreição, todos nós, igreja de Cristo, um dia seremos. Agora veja como o versículo avança: o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1:5. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Afirmo e reafirmo, ao dizer isto e ao reconhecer isto, qualquer pessoa naquela cultura estaria fadada à perseguição do grande Deus daquele momento, um Deus minúsculo, o imperador, que jamais aceitaria que esse título fosse dado a outro ou a outra pessoa que não ele, o imperador. Agora seguimos a partir do verso 5 daí. Aquele que nos ama, depois que ele diz Rei soberano da terra, ele diz aquele que nos ama. E aqui nós vamos começar o sermão dessa noite. Por que aquele que nos ama aparece nesse texto e é por demais importante? A fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Ama o tempo todo no Evangelho, nos Evangelhos, apareceu no passado. Pode olhar. João 3,16, como é que está conjugado lá? Quem é que lembra? Vamos lá, de novo. Porque Deus é interessante. Você pode perceber que no Evangelho de João, o tempo todo, né? Aquele que ama conhece a Deus, o que não ama não conhece a Deus, mas quando fala Deus, Deus amou. O tempo todo é colocado no passado. Eu vejo que neste momento da história da revelação, este verbo aparece no presente por um motivo: para relembrar a sua igreja que Deus continua amando e que a expressão do seu amor presente, isto é muito importante, que a expressão do seu amor presente será percebido por todo aquele que passou pelo processo de receber essa graça amorosa de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse amor pretérito causou e nos faz perceber hoje que somos amados? O que essa ação de amor no passado causou, que podemos perceber o amor de Deus no presente? Causou grandes e preciosas mudanças, grandes e significativas mudanças no contexto. Ele nos ama, e diz o texto, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja o versículo 5. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É aqui, meus amados irmãos, que qualquer cristão perceberá o quanto ele é amado por Deus, o quanto ele vai valorizar esse poder que há no sangue de Jesus, que é o único poder capaz de nos libertar do império das trevas para, veja o texto, o reino da sua maravilhosa luz. Todos nós, antes de conhecermos a Jesus, estávamos mortos aonde? Em nossos delitos e pecados. Todos nós, antes de encontrarmos Jesus, estávamos condenados a um fogo de perdição. Mas como Ele nos ama, isso aqui é presente, Ele, pelo seu sangue, num amor passado, Deus amou o mundo, faz com que este amor seja percebido por nós hoje, e para qualquer pessoa que está aqui hoje, quando eu percebo que remissão de pecados é declaração do amor de Deus. Quando diz, pelo sangue de Jesus, somos lavados, libertos e perdoados. O que o autor está dizendo? Ele está tratando de remissão. O que o autor está remontando? Ele está remontando, irmãos, os dias do Egito. Desde o Egito, quando Jesus Cristo, quando Deus liberta o seu povo lá no Egito do pecado, Ele vai instituir a noite pascal, a noite do Cordeiro Pascual. E a remissão naquela noite é dada por um sangue de um cordeiro imolado, colocado nos umbrais da porta do povo, e todo o primogênito da casa do povo de Deus foi poupado, porque houve remissão pelo sangue. E veja que por aquela remissão pelo sangue, todo o povo pôde sair do Egito para onde? Para a terra prometida.
esta imagem que João está retomando e retrazendo aqui para nós é muito importante, porque ele nos ensina o quanto remissão significa. Na Bíblia, remissão significa comprar de volta prisioneiros de uma terra estranha para a propriedade e domínio do Senhor. O que é que Deus fez com a remissão do povo do Egito? Deus os remiu e os redimiu com o sangue do Cordeiro, tirou de lá, romperam o mar na direção de uma terra que Deus os mostrou. Naquele momento em que entraram à terra prometida, eles eram escravos, sim ou não? Não mais, eles estavam libertos e trilhando uma figura de salvação. O que nosso autor João está dizendo aqui na revelação ao Apocalipse, é que este amor de Deus hoje nos alcança quando nós somos de fato libertos do poder do pecado. Volte ao versículo 4 e acompanhe literalmente o texto. Veja o texto nas vírgulas do texto. Fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, veja, e pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados. Ele não usa uma figura, nos libertou do Egito. Ele não usa a figura, nos libertou da escravidão de Nabucodonosor. Ele não usa a figura, nos libertou das mãos do rei Dario, ainda que todas essas ilustrações estejam no Antigo Testamento. Ele traz o cerne do problema da humanidade. Ele traz o foco daquilo que arruina e castiga a vida de qualquer ser humano. Ele nos libertou dos nossos pecados. João 8:34, João, concordando com sua teologia, vai dizer: todo que comete pecado é o quê? Conhece esse texto? Todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34, repita: todo que comete pecado é... Então veja, quando a revelação de Apocalipse vem sobre a vida de João, e é preciso mostrar a esse povo que ele pode insistir com esse Deus soberano, que ele pode se render a esse Jesus soberano, que ele pode adorá-lo, que ele pode servi-lo, que ele pode amá-lo. O que João está dizendo? Faça isso, porque ele ama você, já desde o dia em que ele derramou o seu sangue para remissão, para o pagamento dos seus pecados, pois essa é a única maneira pela qual você será liberto. É o sangue de Cristo, irmãos, que abarca além da morte na história. É o sangue de Cristo que abarca a intervenção de Deus a nosso favor. É o sangue de Cristo que de fato declara que somos libertos e podemos vencer as questões mais difíceis em relação ao pecado que estão presentes neste mundo de hoje. Abra Apocalipse 12:11, veja o texto. Apocalipse 12:11, abra o texto, que riqueza de texto. Apocalipse 12:11, veja o texto. Quando o povo estava, veja, numa grande batalha, em conflitos espirituais, o texto vai dizer que ele vence a batalha e que eles conseguem vencer essa grande perseguição por duas vertentes. Apocalipse 12:11, está na tela. Eles venceram, primeiro, qual é a primeira causa? Por causa do sangue, agora não é qualquer sangue, o sangue do... que hoje você tem gente sacrificando frango, sacrificando animais, fazendo rituais, procurando com esses rituais aplacar a ira de alguma divindade. Este sangue tem algum poder? A Escritura afirma que não. Ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra, o único sangue capaz de remir e resolver os problemas do ser humano é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Amém, irmãos? Então, quando essa geração venceu questões espirituais, foi por causa do sangue. Agora, qual foi o segundo motivo? Por causa do testemunho que deram. Veja que nós temos dois aspectos que coadunam com a visão dos 7 Espíritos. Jesus é a fiel testemunha, confere sim ou não? Ele começa assim: o primogênito dos mortos, ele diz isso, ele afirma isso, ele diz, o soberano de todos os reis da terra, mas ele afirma, aquele que nos ama e com o seu sangue nos comprou libertação dos nossos pecados. Veja que a segunda figura que encontramos no texto está em que ele nos ama e nos constituiu, veja o texto, reino e sacerdotes para Deus e Pai. Volte ao texto, versículo 6, Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que isso significa? Depois de nos libertar com o seu sangue, há um aprontamento, um absoluto aprontamento da igreja salva e regenerada. Você não é salvo para a inutilidade. Você não é salvo para ficar abancado, sentado e sossegado, confortável no seu banco. Você não é salvo simplesmente para passar pela vida, deixar a vida te levar e um dia morar na eternidade. Não, você é salvo por um propósito.
E Deus tem um propósito e um plano definido e muito claro para a sua vida. E isso está no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse. E nos constituiu, veja a versão, reino, sacerdotes para quem? Para o seu Deus e Pai. Amados aqui, amados do Senhor, depois de libertados, isso não é tudo que Deus faz. Ele nos constitui reino e sacerdotes para servi-lo. É somente neste ponto do texto, tanto do Evangelho de João, quanto agora da Revelação, que o amor alcança o alvo para o qual Deus declarou e enviou o seu Filho amado. O amor de Deus nos é revelado aqui. Somente aqui a redenção alcança sentido e propósito. Aqui está o triunfo, é o sermão da noite, né? Aqui está o triunfo do amor. A igreja não foi amada e libertada para nada. A igreja foi amada e libertada para uma obra magnífica, para uma obra de evangelização, para uma obra de anunciação e para o testemunho dessa salvação a todos os povos. A nossa relação com Deus não é culpa nossa, misericórdia dele, pecado meu, misericórdia divina. Isso não é tudo que devemos pregar e é a única parte da vida religiosa que nós proferimos. Não é culpa nossa e clemência dele. O evangelho continua. O evangelho se concretiza quando, lavados e remidos, libertos do pecado, Deus nos habilita para o serviço. A aptidão para o serviço a Deus é aquilo que nos coloca diante do trono como espíritos enviados. E por isso então uma carta às 7 igrejas, para que essa carta preste um grande serviço por elogio, por arrependimento, por conserto, por reparo, para que o amor de Deus, que foi enviado a essas igrejas para o perdão dos seus pecados, seja por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, muito bem explicado e poderosamente anunciado. O amor recebido e aclamado aqui não é privatizado. Na verdade, está em jogo aqui o serviço total e pleno de adoração a Deus. Quando colocamos alguém no altar, quando colocamos um pregador no púlpito, a redenção cria em Deus um povo sacerdotal. Quem ouviu falar aqui de sacerdócio universal dos santos? Quem conhece a doutrina, levante a mão. Sacerdócio universal dos santos, levante a mão. Quem conhece? Essa é a doutrina mais preciosa, pastor Felipe, da Igreja Batista. Na Igreja Batista, você não precisa entrar no confessionário, fechar uma cortina e falar com o padre que lhe dá perdão. Você é sacerdote de si mesmo. Diga, glória a Deus. Por que eu estou dizendo sacerdócio universal dos santos? Se você for a Deus, Ele atende. Se você falar com Deus, Ele ouve você. E quando você conversar com o Senhor, como o único mediador, Jesus entre Deus e os homens, tudo com Jesus mediando, você resolve. Glorifica e diga amém. Este princípio é encontrado aqui. Este valor é colocado aqui. E tudo isto está nesse pequeno versículo de ensino a uma igreja que está sendo formada para o evangelho, para o mundo, para levar uma mensagem para o mundo, para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. De outra forma, este evangelho nunca chegaria. Era preciso que esse povo sacerdotal se reconhecesse sacerdotalmente autenticado. Como que ele será? Depois que ele passar pelo processo de conversão. Vamos ter uma conversa aqui. Anselmo, eu posso colocar aqui para cantar no louvor alguém que não passou pelo processo de conversão? O que você acha? Posso? Eu não posso. Eu posso, Angélica, dar o microfone para o louvor aqui, para louvar na hora do dízimo, alguém que não é convertido e vai cantar aqui um samba de uma nota só? Posso? Por que não pode? Porque o serviço a Deus só pode ser prestado por um sacerdote de Deus. Você crê, diga amém. É isso que está no texto. É esta poderosa mensagem que está no texto. Ele diz, o Senhor pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E libertos dos pecados, Ele nos faz o quê? Reis e sacerdotes. Na teologia da prosperidade, vão dizer, rei e sacerdote é uma coroa na sua cabeça, uma roupa luxuosa, um carro de luxo, e você reinando por aí. E tem lá, você é cabeça não cauda, você é rei. Para a teologia bíblica, reis e sacerdote é o quê? É o serviço, é o adorador, é a adoração, é todo aquele que, unindo-se ao Rei Jesus, vai servi-lo com interesse de coração, pregando o puro evangelho pela sua vida santa, para que ele seja testemunho do que Cristo fez na vida dele, para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê, diga amém. Isso é poderoso.
Isso joga por terra a teologia da prosperidade. Isso joga por terra que a gente vai ter uma coroa na cabeça, um monte de dinheiro aqui, e que nessa vida eu fui feito para prosperar, ficar rico e ganhar dinheiro. Joga por terra. Quem está escrevendo essa carta sabe o que é padecer por Cristo. Quem está escrevendo essa revelação sabe quanto custa o ser um sacerdócio real, uma nação santa. João está numa ilha, condenado a morrer ali, por amor a Jesus. Entendeu o Evangelho? Então o que ele está dizendo é que uma vida santa, uma vida pura, precisa se dedicar para que esta grande conquista do serviço a Deus seja realizada. Caso contrário, a obra fica pela metade. Pensa o esforço que o inferno faz para que não haja o triunfo do amor de Deus. Pensa no esforço que o inferno faz para que o evangelho, o amor verdadeiro a Deus, não seja pregado como está sendo pregado aqui hoje. Ele faz o inferno, ele faz um esforço para trocar o pregador, influenciá-lo com teologias mundanas, colocá-lo numa teologia capital, de maneira que essa verdade não seja pregada. E você diz assim, não pastor, peraí, o senhor está falando de hoje, o texto não diz isso. Já dizia isso, de ontem. Olha o texto, abra a sua Bíblia, Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4. Vamos ver uma igreja que quando você pensa em amor, não está vivendo o amor daquele que ama e nos transporta. Veja, com libertação de pecados, para fazer de nós uma nação de reis e sacerdotes, para servir-lhe a adoração. Olha o que está acontecendo com uma igreja na prática do amor. Do amor. Você está falando assim, pastor, mas o amor é lindo, o amor é lindo. Mas olha o amor dessa igreja aqui. Tenho, porém, contra vocês o seguinte: vocês abandonaram, vamos lá, vocês abandonaram, exatamente isso. É simples assim. Em algum momento da vida, por alguma teologia que lhe interessa, você vai mudar o discurso. Em algum momento, por uma teologia da vida, para manter talvez carro, dinheiro, propriedade, bens, para não apodrecer numa ilha, você vai mudar o discurso. Vai chamar um político, colocar aqui, porque então estão dizendo que vão fechar a igreja, vai assinar um documento. Em algum momento, aquele amor verdadeiro, aquele amor puro, aquele amor sincero, vai para a conta, vai para a caixa, porque você vai fazer um tipo de acordo secular para viver bem, né? Ele vive bem ali, eu vivo bem aqui. Agora, este é o Evangelho? Não. Veja o que Jesus pediu a esta igreja, para, pelo amor de Deus, voltar ao amor verdadeiro. Olha o que ele pediu, verso 5, Apocalipse 2:5. Lembre-se, pois, onde você é o quê? Então veja, a igreja de Éfeso estava de pé ou estava caída? Irmãos, estava de pé ou estava caída? Lembre-se onde você caiu. Está entendendo, pastor? Onde você caiu. Está entendendo, meu irmão? Onde você caiu. Ela não estava de pé. Sua teologia não estava boa, seu ensino não estava sacrossanto, o seu serviço, Angélica, está escrito, o seu serviço não estava atendendo às perspectivas do amor, porque aquele que ama chamou você para a libertação dos pecados, para fazer você rei e sacerdote para a glória dele. E ele pede, arrependa-se, volte aonde? Ao primeiro amor. Então você pode viver uma vida falsa de amor? Pode. Você pode pregar um I love you fake? Pode. Aí você vai, e tem muito isso, hein? I love you, I love you, I love you, I love you, pra cá, I love you, né? Tem um hino aí que toca na rádio, que eu só tenho I love you. Eu falei, o que é isso aí? Eu nem sei se é com Jesus que aquele cara está falando. É muito I love you, meu irmão. Aí eu falo, por que não diz, né? Eu amo Jesus, eu vou servi-lo. Eu amo Jesus, eu vou me arrepender. Eu amo Jesus, eu vou honrá-lo. Eu amo Jesus, eu serei testemunha dele. Eu amo Jesus, eu vou doar minha vida por ele. E se preciso for ser fiel até a morte, eu receberei o quê? I love you, amém, irmão. Agora eu acredito. Agora, I love you, pura I love you, é isto aqui, é um amor que você não tem vivido o Evangelho de Jesus. Olha o esfriamento de Éfeso. Éfeso é uma igreja fria. Você vai dizer assim, o que é pior? O esfriamento de Éfeso ou a dissimulação de Laodiceia? Laodiceia não era fria nem o quê? Quente. Ela era o quê? Morna. Uma é fria, a outra é dissimulada. Rapaz, tem de igreja ruim, né? Misericórdia. Mas qual é o recado para essas igrejas? Arrependa-se. Veja a segunda igreja, Tiatira. Pega aí. Apocalipse 2:19. Quando obras são insuficientes para o triunfo do amor, veja que Jesus propõe o amor dele e demonstra seu amor. O Jesus que nos ama, diz, eu os amo como? Purificando e libertando você dos seus pecados e transformando vocês num reino e num sacerdócio santo. Num reino e num estado santo. Num reino e numa nação santa. Como? Para fazer as obras dele. Agora veja Tiatira. Apocalipse 2:19. Conheça as obras que você realiza. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Irmãos, está bom ou não está isso aí? A relação é boa ou ruim?
Eu olho é boa. Não, já, eu estou falando com os meus olhos. Eu não tenho os olhos, aqueles olhos de fogo lá do capítulo 1, né? Aqueles olhos de fogo, língua e lá. Eu não tenho, Jesus tem, eu não tenho. Então eu olho essa lista e falo, meu Deus, dá para fazer uma boa camiseta, né? Pastor Carlos Elias, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua obra mais numerosa que a primeira. Eu ia fazer uma camiseta e sair por aí, ó. Todo. Porque humanamente, a gente vê, a gente acha bonito. Agora dá uma olhada nos olhos de fogo, nas labaredas de Jesus, que vê o profundo, o escondido. Veja o verso, fala Deus, veja o 20. Tenho porém, então comigo sim ou não? 2:20, tenho porém contra você, o quê? O fato de que você tolera uma mulher chamada Jezabel, declara, profetiza, não somente ensina, mas anda, seduz os meus servos e pratica prostituição. Pratica prostituição. E come coisas sacrificadas a quem? A eles. Aí qual é o recado de Deus para ela? 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém ela o quê? Ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Aí eu pergunto, volta agora para o texto. Estava bom ou estava ruim? Estava ruim, não faz camisa não. Não faz camisa não. Irmão, baixa essa cabeça e fala, tem misericórdia de mim, olhos de fogo. Tem misericórdia de mim, águas, água. Ele fala comigo com o som de muitas águas. Pés de latão, ele fala, eu sou o Deus poderoso. Eu quando olho esse recado, eu entendo que não é de qualquer maneira que uma igreja pode se relacionar com o seu Deus. Quem manda dizer isso hoje? Os 7 Espíritos. Quais são os 7 Espíritos? Um Espírito só, pleno, completo, que corrige a igreja de Éfeso, que abençoa a igreja de Tiatira, que está numa prostituição e numa imoralidade tremenda, mas que está trabalhando o Espírito Santo para regenerá-la, para purificá-la, para apresentá-la como uma noiva santa e pia e justa ao Cordeiro, e por isso diz, se vencer, ao que vencer, percebe o apelo? Para que essa igreja volte profusamente ao caminho do Senhor. Que carta linda, que revelação preciosa recebemos hoje aqui, e o texto diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, Apocalipse 2:21. O que isso então significa? Apocalipse 1:6, ele nos constituiu reino. É para este reino e para esse sacerdócio de levar um amor verdadeiro, de levar um amor que transforma, de viver uma santificação de quem se deixa tocar pelo Espírito e ser corrigido por Ele, que essa revelação está para nós. Quando ouvimos esta mensagem? Agora. Quando recebemos essa promessa? Com João na ilha de Patmos? Não! João não é um doido que foi preso por um evangelho que não sabia e não conhecia. João não é um doido que foi preso e deu a sua vida para morrer numa ilha por uma palavra, um amor e um Deus que nunca falou com ele. Não, ele não está recebendo essa palavra agora, não. Ele já vivia com o Senhor recebendo esta palavra, aqui ele foi chamado a escrevê-la. E sabe quando ele teve contato com essa palavra? Abra sua Bíblia, irmãos. Êxodo 19:6. Êxodo 19:6, e entenda que estamos voltando na revelação de Apocalipse a um evangelho antigo, a uma mensagem que não é nova e uma mensagem poderosa, capaz de transformar qualquer igreja e qualquer servo num santo servo de Deus a pregar o seu evangelho e santidade. Êxodo 19, versículo 6, vamos colocar na tela para mim? Nova Almeida atualizada, por favor. Êxodo 19:6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação o quê? Santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quem proferiu esta palavra aos filhos de Israel? Versículo 7. Quem proferiu, irmãos? Moisés. Estamos falando de um profeta novo? Estamos falando de um texto do Evangelho do Novo Testamento? Não, uma promessa antiga de Deus. O que João está fazendo é mostrar a causa pela qual vale viver. O que João está fazendo é mostrar uma causa pela qual vale morrer. Uma palavra que foi dada a Moisés e ao povo de Deus no dia em que eles foram remidos pelo sangue do Cordeiro no Egito. É que esta palavra está para a sua igreja hoje, em todos os dias, em todos os tempos, em todas as eras. Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nesse contexto, o apelo do Senhor à sua igreja: santifique-se, como disse Deus a Josué, santifique-se, porque o Senhor amanhã fará o quê? Maravilhas no meio de nós.
Não tem essa coisa de não se santificar e de não viver uma vida de santidade. Se uma igreja não vive uma vida de santidade, tenha contato com a revelação de Deus, abra seus olhos, Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, olhe para cada uma dessas igrejas e veja o sermão, arrependa-se. Essa mensagem é para hoje, porque o serviço sacerdotal é para hoje, a igreja precisa servir a Jesus hoje. Isaías capítulo 61, versículo 6, veja a confirmação disso ao profeta que pregou o evangelho para as nações. Isaías 61, 6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Qual era o chamado aqui? Ser sacerdote do Senhor e ser conhecido como ministros do nosso Deus. Nessa noite eu quero consultar e perguntar quantos sacerdotes o Senhor nosso Deus tem nessa igreja hoje para servir a Jesus como testemunho do seu evangelho. Quantos sacerdotes tem aqui? Levanta a mão. Sacerdotes, sacerdotismo, levante a mão. Essa carta é para nós hoje. Este alerta é para nós hoje. E eu insisto que esse texto precisa ser entendido e compreendido por uma igreja que tem que cumprir a sua missão como sacerdotes, como nação santa, como um povo adquirido para esse serviço a Deus. Há 3 verbos aqui e que ele coloca isso na primeira pessoa do plural. Nos ama, nos libertou e nos constituiu. Volte a Apocalipse 2:5. Ele vai repetir isso de novo. Nos ama, nos libertou, nos constituiu. Quem? Eu e você. Quando é colocado na primeira pessoa do plural nós, quem é? Eu e você. Quando ele diz nos ama, eu e você. Quando ele diz nos libertou, quem? Eu e você. E quando ele diz nos constituiu, não, o pastor é o sacerdote, eu sou só a plebe. Não. Nós somos o sacerdócio que Deus constituiu para abençoar esta geração. Apocalipse 2:5. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, primeiro nós, e pelo seu sangue nos libertou, segundo nós, e nos constituiu, Apocalipse 2:6, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que isso traz consigo hoje? Uma doxologia de vitória. O que isso significa para cada um de nós no término desse sermão? Que judeus e gentios só serão um em Jesus. Que uma igreja não tem unidade fora de Jesus. É quando Jesus nos liberta, é quando Jesus nos constitui reis e sacerdotes, e é quando Jesus realmente nos santifica a esse serviço, porque nos ama, que nós somos um. Por que igrejas estão divididas hoje? Porque não servem ao mesmo Cristo. Por que há rupturas nas igrejas hoje? Porque não seguem a um único Espírito, a um Espírito só, a um Espírito santificador. Se nós seguimos a um só Espírito e servimos ao único Jesus vivo e verdadeiro, nós seremos um povo só, debaixo de um mesmo Espírito. O que isso significa? Fora deste Jesus não existe povo de Deus. Fora de Jesus não há povo de Deus. É nele que nós somos amados, somos libertos e somos feitos sacerdotes para servir ao nosso Deus. Queremos aqui indicar também que esse serviço sacerdotal faz com que a igreja seja hoje, esta igreja, não falo de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, eu não falo de Sardes, eu não falo de Filadélfia, eu não falo de Laodiceia, eu estou falando da primeira igreja batista de Campo Grande. Deus nos chamou aqui hoje para sermos testemunha e porta-vozes desta verdade. Após uma tríplice experiência espiritual de libertar e ser chamado, e de ser elevado à categoria de sacerdotes de Deus, Ele nos chamou hoje para render 2 coisas ao Senhor: glória e domínio. Glória e domínio. É através da revelação do Apocalipse que a igreja sabe que um dia o seu canto será um único canto entoado no mundo inteiro, o único louvor entoado por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Mas enquanto a igreja não for isso, ela nunca cumprirá esta missão. Qual é a canção que vamos cantar? Fique de pé. Apocalipse 5:13. Qual é a canção que a igreja como testemunha vai pregar e vai profetizar a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações? Só temos uma canção e todo mundo vai cantá-la. Todo mundo vai ser levado a este dia. Todo mundo vai estar diante desse trono e perceberá quem Jesus é e
e quem Deus é. Vamos cantar essa canção todos juntos? Apocalipse 5, 13 e 14. Vamos todos juntos, mais uma vez. O meu irmão coloca no retorno para mim, por favor. Apocalipse 5, 13 e 14. Vamos ler todos juntos na tela. Nosso irmão vai localizar para a gente. Vamos todos juntos? Apocalipse 5, 13. Todos. Então, que toda criatura que há no céu e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, honra, glória e o domínio para todos sempre. 14. E os 4 seres viventes respondiam, e também os anciãos se prostraram e adoraram. Irmãos, você viu direitinho o verso 13? Volta no 13. Esta é a parte mais poderosa desta revelação. Apocalipse 5:13. Volta um versículo, filho, por favor. Volta no 13, por favor, meu irmão, que me ouve lá. Então ouvi que toda criatura, você concorda com isso? Diga sim. Olha lá. Toda criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, vai cantar um louvor. Vai cantar uma canção. Bota lá o 14. Qual é a canção? Bota lá o 14. Qual é a canção? Aquele que está sentado, essa é a canção, vamos juntos? Aquele que está sentado e ao Cordeiro. Se nós como igreja decidimos cantar essa canção, porque nós estamos dizendo que nós não temos hoje nenhum outro domínio, nós não temos nenhum outro rei que nos governa, nós não seguimos a cabeça de seres humanos, a ideia mais nova do momento, a mais nova descoberta da ciência, não. Nós seguimos ao único Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Amém?